O versículo de número 18, nós vamos ler em uníssono, amados irmãos, esta leitura. Gostaria de pedir a reverência da igreja para junto nós fazermos essa leitura em nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo de número 16 e o versículo de número 18 apenas. Espero todos os irmãos encontrarem. Capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, versículo de número 18, está escrito: Então respondeu um dos moços, disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, é valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Amém, meus irmãos? Pode tomar uma assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Bem, meus amados irmãos, eu gostaria de pensar nessa noite sobre um tema importante, dado o culto e a temática do culto que nós estamos nessa noite. E eu gostaria que você observasse atentamente aquilo que o Senhor tem a falar no nosso coração. E o título que é: O homem que Deus está procurando. O homem que Deus está procurando. Você, varão, nessa noite, é o homem que Deus está procurando? Será que eu sou o homem que Deus está procurando? Será que nós estamos enquadrados dentro dos critérios que Deus exige para que nós sejamos verdadeiramente homens de Deus? Será que você é um crente que Deus está procurando? A Bíblia diz, amados, que o Senhor procura, Ele põe os olhos na terra e procura os fiéis. Ele procura os fiéis. Os seus olhos estão à procura dos fiéis. E nós precisamos então entender algumas lições através do texto e do contexto que narra a leitura que nós acabamos de ler, para nós entendermos algumas lições que o Espírito Santo queira falar aos nossos corações. Amados irmãos, às vezes nós vemos nas estradas placas em fábricas recomendando da seguinte maneira: contrata-se homens ou pessoas especialistas na área. Exemplo: mecânica, torneiro, eletricista, engenheiro, desenhista, projetista. Ou seja, procura-se especialistas na área. Esse mesmo anúncio deveria estar na porta de cada igreja, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro agora. Procura-se homens fiéis que estejam dispostos a servir o Senhor com alegria, para a edificação do corpo de Deus. Irmãos amados, a fábrica de homens fiéis continua trabalhando. Entretanto, falta homens à disposição. E quando eu falo homens, estou falando crentes, não nominais, mas crentes espirituais, que tenham compromisso com a palavra de Deus. O que mais nós temos visto, irmãos, é cristãos que só têm casca, só aparência. Se veste como crente, fala como crente, anda como crente, mas por dentro é um sepulcro caiado, é uma árvore seca, não tem nada, só tem casca, é palha, que o vento sopra, por qualquer vento de doutrina é soprado, é envenenado, é enganado, é inútil. Por isso nós precisamos, irmãos, nos atentarmos e fazermos uma pergunta: será mesmo que eu sou cristão?
Será mesmo que eu estou enquadrado dentro do crivo que a palavra de Deus exige para que eu seja de fato um cristão? Irmãos, eu quero que você se prepare para você ouvir o que você vai ouvir hoje. Eu não vim pregar a chave de carro para você. Eu não vim dizer que você vai ser próspero. Eu não vim dizer que você vai alcançar essa e aquela promessa. Não, coisa nenhuma. Se Deus tem promessa, Ele vai realizar na sua vida. Mas não sou eu que vou dizer para você que você não vai alcançar nada, se você antes não se santificar para então alcançar. Louvado seja Deus. Então se prepare em nome de Jesus. Não pense mal do pregador, não, porque eu sou porta-voz da mensagem de Deus. Eu não sou Deus, eu estou aqui apenas como porta-voz. Então, se você quiser ouvir a palavra, amém. Se você quiser receber a palavra, amém. Se você não quiser receber, amém também. Eu não perco nada, só você me perde. A palavra de Deus e eu sou porta-voz dessa mensagem. Então, irmãos, o mundo, perceba, não precisa de mais um homem, nem tampouco a igreja de mais um adepto da fé. O que o mundo precisa é de homens que possam fazer a diferença no mundo. E o que a igreja precisa é de pessoas valentes, corajosas, bem dispostas para edificar o corpo de Cristo Jesus. O que mais nós vemos é igrejas lotadas por aí de gente, mas vazias de crentes. Porque gente tem um monte. Porque chamados foram muitos, diz a palavra de Deus, mas escolhidos são poucos. E quem são os escolhidos? Aqueles que verdadeiramente estão preparados para fazerem a vontade do Senhor. Louvado seja o nome da terra. O contexto desse livro, irmãos amados, é importante para nós, porque o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento, porque ele narra, irmãos, o desdobramento da vida política de Israel, a transição da teocracia para a monarquia, o período dos juízes, que se encerra em Samuel, e agora começa na monarquia através de Saul, rei de Israel, que agora vai ser levantado rei a pedido não de Deus, a pedido não dos príncipes de Judá, a pedido, amados irmãos, nem mesmo de Samuel agora, juiz, profeta e sacerdote, mas a pedido do povo. Os homens que escolheram ele, e ele tem a cara dos homens, porque aquele que é escolhido pelos homens é escolhido por fora, pela casca, porque os homens só conseguem olhar por fora. Isso está nas palavras do próprio Deus, quando então Samuel vai à casa de Jessé e ele olha para Abinadab, e então ele diz: se está aí ungido de Deus, e o Senhor logo repreende dizendo: não, coisa nenhuma, esse aí não, esse eu não tenho escolhido. Olha direito, Samuel, tu és juiz, tu és sacerdote, tu és profeta, olha direito, porque eu sou o Senhor, então olha como tu olha, eu olho o que está dentro do coração e não apenas o que está fora. Louvado seja Deus. É por isso, irmãos amados, que tem muita gente, porque tem um carro do ano, porque tem um salário alto no púlpito, e gente que tem vida com Deus, que está nas feridas de Cristo lá fora, sendo tratado como qualquer um, quando na verdade é um soldado do exército de Deus. Gente, irmãos amados, que não tem capacidade nenhuma de exercer o ministério aonde foi colocado, porque é um carnal, porque é um circunciso de coração e ouvido, porque não tem compromisso nenhum com Deus, mas porque tem um dinheiro no bolso, uma conta viva, uma conta outra, porque tem um carro importado, porque trabalha numa empresa alta, porque tem, amados irmãos, uma família, um nome, então ele é respeitado e dito como homem de Deus, como da verdade. É um incircunciso, é um mundano, é um profano, é uma pedra de tropeço na casa de Deus. Amados irmãos, que tem gente sem qualquer caráter e sem qualquer compromisso na casa de Deus, sendo dito como homem de Deus, não está fácil. E aí você percebe que falta o quê? Visão e discernimento espiritual nessa igreja. Uma igreja que fala
muito e conhece muito sobre a Bíblia, mas não entende nada sobre o Deus da Bíblia, não conhece nada desse Deus, não tem relacionamento nenhum com esse Deus, é superficial, está na terra, está na carne. Olha, é isso que está acontecendo aqui, quando Samuel então vai ungir a Davi. Transição do ministério. Por isso esse livro ele é muito importante. Mas esse livro é importante porque ele tem 3 chamados importantes. O primeiro, o chamado de Samuel, no capítulo 3, quando Samuel, a qual o nosso irmão bem disse aqui, estava na companhia do desviado Eli, que já estava completamente cego, estava cego físico e cego espiritual, porque não entendia coisa nenhuma, porque estava com seus filhos tudo perdido e não aconselhava os seus filhos, e a vergonha da sua casa já era exposta, e então o Samuel é levantado para ocupar o lugar de Eli. Porque assim, irmãos, escuta bem, sustenta tuas pernas porque vai doer. Gente que não tem preparo espiritual na igreja de Deus e que acha que é insubstituível, logo é envergonhado para aquele que ele mais humilha, ser colocado no lugar dele e ocupar, para saber que ele não é nada e quem manda na igreja de Deus é Deus e não é homem coisa nenhuma. Louvado seja Deus. Irmãos amados, que tem de gente na igreja que ele acha que é dono da igreja, que ele acha que ela é insubstituível, que ele acha que ele pode mais do que todo mundo, não está escrito. Deixa eu te falar uma coisa, a tua queda já está preparada, porque tu acha que tu é alguma coisa, e eu te digo nessa noite que prepara, porque a igreja de Deus tem todo, o dono dela é Jesus, e o seu fundo é eterno. Louvado seja Deus. Se apruma, conserta a tua casa, aprende a ser crente, porque afinal a vergonha vem e vem depressa. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Mas tem um chamado importante. O chamado, bendito seja Deus, de Saul. O chamado de Saul no capítulo 10. Escolhido pelo povo, desejado pelo povo no capítulo 8. Mas consagrado no capítulo 10 como rei de Israel. Mas aquele homem que aparentemente era o mais alto dentre a nação de Israel, o mais robusto, como é descrito, que aparentemente parecia um grande rei, porque a sua aparência demonstrava isso. Entretanto, o seu currículo é de fracassado espiritual, porque logo de início, ao invés de ele dar ouvido à voz de Deus, ele ouve a voz do seu enganoso coração, tomando atitudes que não é indevido como rei, porque vai oferecer sacrifício, colocar as mãos nas coisas de Deus, aonde não foi lhe dada autoridade para colocar. E então, naquele exato momento, aquilo que era para ser confirmado, o reino dele é tomado dele e passado para outro, porque a sua negligência fica clara diante de todos, porque é um homem que não consegue suportar a pressão do povo. Quando o povo então começa a apertar, ele abre, ele frouxa as correntes da santidade, ele frouxa a corda da santidade, da doutrina, e então começa a andar segundo o coração do povo. Lembra de Arão? Quando Moisés deixou ele lá por responsável pelo povo e subiu para o monte para falar com Deus, disse: Arão, toma conta do povo aí. E daqui a pouco, não deu nem 40 dias, o povo começou a apertar Arão, e Arão disse: não, então tá bom, vamos fazer um bezerro. E Arão disse: não, então tá bom, olha, vai me dar aí os seus ouros, pegar os seus brincos e vamos fazer um bezerro então. Mas quando Moisés chega, ele como covarde coloca a culpa no povo, e diz: não, foi o povo, olha, foi o povo que me forçou a fazer. Não, Arão, tu foi colocado na posição para substituir Moisés, tu foi colocado na posição como segundo pastor, então sustenta a bronca, então segura as pontas, quando a responsabilidade chegar, seja homem de Bíblia para limpar o ministério, ou então como covarde, por que tu está nesse lugar ainda, Arão? Saul não levou a bronca. Quando chegou o povo que começou a apertar ele, santo varão, o que aconteceu? Ele logo ofereceu sacrifício no lugar do sacerdote, que era obra só do sacerdote, era trabalho do sacerdote. E então, quando Samuel chega e diz: o que aconteceu, Saul? Ele diz: olha, o povo me apertou, olha, covarde, o povo me apertou,
quem faz esse trabalho sou eu, porque tu se atreveu a fazer um trabalho que não é teu, porque tu não cuidou da tua posição e cuida da posição dos outros. Agora o teu reino poderia ser confirmado, mas é tomado de ti, e outro passa a ocupar o teu lugar. Irmão, sabe o que acontece tantas vezes na igreja? É gente que ele é colocado no trabalho, ele não faz nem o dele direito e quer cuidar do trabalho dos outros. Tu já vê gente assim, tu conhece gente assim? Gente, irmão amado, que ele é colocado pastor para ensinar, para dar aula de escola bíblica dominical, mas quer ensinar o pastor a dar culto que ensina, tu já viu isso? Gente que quer colocado, ou para cuidar da assistência social, mas quer ensinar os outros a como evangelizar. Ei, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: cuida do teu trabalho, faz direito, e Deus te honra nisso, mas não mete o bedelho naquilo que não te pertence, naquilo que ninguém te chamou, porque até o defeito e arrependente. Não se meta, meu irmão, no trabalho dos outros. Tu foi chamado para uma coisa, então faça e faça direito, porque você foi chamado para fazer. Para de não ser atrevido e se meter em trabalho que ninguém te chamou. Faz o que Deus te mandou fazer, e quando tu aprender a fazer direito, aí Deus vai te honrar nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem mais, tem um chamado importante, o chamado do rei Davi. E Davi é levantado como rei no lugar de Saul, quando ele ainda estava no trono. Porque Saul achava que o rei era dele, que a cadeira do rei era dele. Ele achava que ele mandava Israel agora mais do que Deus. Ele achava que ele governava diácono gesto mais do que o próprio Deus. Ele achava que ele podia fazer de Israel o que ele queria. E, irmão, se tem uma coisa triste, é quando o homem começa a andar na casa de Deus e tocar nas coisas de Deus e trabalhar na obra de Deus do jeito que ele acha que é certo. Irmão, não experimenta fazer isso, porque tu vai passar por uma provação muito grande, viu, mano? Não experimenta andar do jeito que tu quer, não, porque a Bíblia diz, irmão, oh glória a Deus, que uma vez que nós estamos na presença de Deus, o apóstolo Paulo diz o seguinte: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem governa a minha vida, a tua vida é Deus, querido. Não tenta achar que você pode ir para a direita ou para a esquerda se você quiser, porque eu digo para você: caco entre os cacos de barro sou eu e sou eu a você. Nenhum de nós aqui somos nada. É Deus quem nos regenerou, é Deus quem nos salvou, então é Ele que é o nosso possuidor. Bendito seja Deus. Você faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, e vai para onde Ele quer, porque quem manda em tu é Ele. Para de ser petulante e dizer que não vale. Para de tu achar que tu manda em ti mesmo, porque tu não manda mais em tu não, querido. E se tu tentar meter a besta, achar que não pode passar por cima de Deus, tu vai ver onde o estreito vai te colocar, para tu aprender que Ele é Deus e tu não é nada. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Mas tem mais, irmão. Esse livro tem um capítulo importante, o capítulo de número 16 que nós lemos. Porque no capítulo de número 16, oh aleluia, ele apresenta para nós, irmãos, a exaltação, a ascensão do maior rei da história de Israel, Davi. É daqui que começa o reino, que começa aparentemente fraco pelo homem, mas termina lá na ponta em um reino eterno e glorioso em Jesus Cristo, o Senhor, que é filho de Davi. Louvado seja Deus. Começou com Davi, irmãos, mas terminou no reino eterno. Aliás, não tem fim mais. Começou dele, mas não tem mais fim. Sabe por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ainda que os seus irmãos o rejeitaram, ainda que ele fosse menosprezado, ainda que ele fosse perseguido por Saul, louvado seja Deus, mas o seu reino, que parecia ser um reino fraco, frágil, se tornou o maior reino, o mais poderoso, o mais firme, o mais poderoso reino da história de Israel, até que por fim se assenta no trono desse reino, Jesus Cristo, Senhor, o Deus encarnado nesta terra, para sempre e para sempre reina absolutamente. Deixa eu te dizer uma coisa, oh aleluia, querido irmão, ainda que muitas vezes você seja menosprezado, segura essa, ainda que muitas vezes você pareça que não está acontecendo nada, que aquilo que Deus está preparando para
Senhor tem preparado para você é algo aos olhos dos homens insignificante, ainda que pareça que aquilo que você está fazendo é insignificante, as pessoas não têm valor para isso. Deixa eu te dizer uma coisa: se tu foi chamado por Jesus, se foi Jesus que te colocou na posição que você está, pode ter certeza, ainda que pareça fraco agora, permanece. É o que diz a palavra: aquele que for fiel até o fim, aquele que for fiel até o fim, louvado seja Deus, este será coroado. Permanecei até o fim. Daniel diz: tu porém vai até o fim, louvado seja Deus. Parece que não é nada agora, mas se tu continuar persistindo, a vitória será grande, retumbante, extraordinária, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida, através da tua vida, para que todos saibam que o Senhor é contigo, louvado seja Deus. Mas tu precisa perseverar, louvado seja Deus. Entre o reino de Davi e a vida de Davi tinha quem? Saul. O desviado Saul. Irmão, se tem uma coisa difícil de lidar, é com gente desviado de perseguir. Irmão, se o mundano te perseguir, não acontece muita coisa não. Porque o mundano ele não tem, irmão, conhecimento da verdade. É rapidinho, tu já adora ele, já corta ele pela raiz, ele já fica sem força, sem nada, já acabou para ele. Mas o desviado que conhece a palavra de Deus e não pratica, meu irmão, pense numa tribulação. Pense num negócio de vício. Foi isso que Davi enfrentou. Ele não enfrentou um desviado apenas, ele enfrentou um rei desviado que tinha poder para mandar matar quem quisesse. Tu já pensou um negócio desse? Então pense como que foi difícil para Davi. Mas tem mais, irmão. O mais importante desse capítulo de número 16 é o versículo que nós lemos, o versículo de número 18. Eu já vou pregar sobre tudo. O versículo de número 18, porque ele descreve quem é Davi? Quem é o rei Davi? Para outros, o rei Davi era quem? Um garotinho. Para outros, era quem? Não, cuidador de ovelha, está lá no passo lá, ele sabe, está cuidando das ovelhas lá. O último da fila, hein? O último da fila. Mas, aleluia, para Deus, olha só, querido, eu faço questão de de novo para tu entender o que Deus está falando contigo. Escuta isso, aleluia, para Deus, olha só o que ele era. Ele sabia tocar, era forte, era valente, era homem de guerra, ciso de palavra, de boa aparência, e mais, e mais, e mais. O principal de tudo, aleluia, o Senhor era com ele. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa do que estão te chamando, não importa o que estão dizendo de você. Não importa se estão dizendo que você é isso, é aquilo, se você dá ou não dá para alguma coisa, se você tem ou não tem capacidade. Eu quero te dizer nessa noite, não deixe essa falta de homem entrar no teu coração, não, querido. Não deixa, não, querida. Deixa eu dizer, você é importante para Deus. O que importa não é o que o homem pensa de você. O que importa não é nem mesmo o que o ministério pensa de você. Não, o que importa é o que o Senhor Jesus Cristo pensa a teu respeito. A Bíblia diz que Ele tudo conhece. Ele conhece o meu no seu coração. Então não fique, meu irmão, estressado, não fique entristecido com o que a PIC está falando de você. Então somente permaneça firme na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Eu me vejo assim. Ninguém pode falar lá com ele, que ele começa a se entristecer. Ninguém pode nem falar, nem deixar de cumprimentar. Olha gente assim, crente hipersensível, crente desencarnado, superficial, que ninguém pode nem passar por ele, se não passar por ele na rua e não der a paz do Senhor, pronto, ele não fala mais contigo de jeito nenhum. Ele tem mania de perseguição, se tu falar alguma coisa que ele não está errado, que ele não está certo, e é porque você tem razão, não porque você não quer dar razão para ele, ele acha que tu está perseguindo. Tu já viu gente assim? Tu já viu gente assim? Tem um nojo desse tipo de gente, irmão, porque isso é gente que está demonstrando claramente que não tem vida nenhuma com Deus, não conhece nada de Deus e não entende nada a respeito da palavra de Deus, porque a Bíblia me garante, me diz, me ensina para mim, para você, irmão, que porque nós amamos a Deus, porque nós escolhemos a Deus, nós teríamos o quê? Banqueteado, festejado, teria tapete vermelho para nós, não coisa nenhuma, seríamos perseguidos, odiados, aonde? Numa favela, numa comunidade, num centro de macumba, não, em qualquer lugar, por onde andar, tu vai ser perseguido. Então, meu querido, bem-vindo ao mundo do cristão, bem-vindo à presença de Deus. Se tu quer permanecer na presença de Deus, então vem do chicote do mundo e na graça da Deus, porque isso significa que você não pertence ao mundo. Louvado seja Deus. Se em algum momento o mundo estiver te abraçando, batendo palmas para você, desconfie da tua conversão. Isso significa que você não é crente em coisa nenhuma,
Cristo. Bendito seja Deus. Escuta bem, Deus está procurando este homem. Mas a pergunta é: onde está esse homem? Onde ele está? Ele pode estar em qualquer lugar. Onde está essa mulher que Deus está procurando? Pode estar em qualquer lugar. Pode estar aqui entre nós agora. Pode haver não apenas um, mas pode haver mais de um. Pode haver alguns homens de Deus e algumas mulheres de Deus. Eu não posso ser hipócrita, nem negligente, nem carrancudo de dizer que a igreja de hoje está toda no inferno. Eu não posso dizer isso. Não, que é verdade que mais de 80% dessa igreja nominal que nós estamos vendo por aí, que faz todo tipo de palhaçada dentro da igreja e que diz que é cristão, isso é verdade. Mas o remanescente fiel permanece até o fim, louvado seja Deus. O joio está junto com o trigo, não. O trigo não foi separado ainda, vai ser lá naquele dia. O pote ainda não foi mandado para o fogo ainda não. Ele ainda está no nosso meio, parecendo que é ovelha, mas com espírito, com alma de pote. Mas daqui a pouco vai ser separado. Não te preocupa não, que daqui a pouco tu não vai mais precisar suportar esse pote não. Daqui a pouco não vai mais precisar suportar esse joio não. Daqui a pouco ele sai, mas calma aí, tu ainda vai ter que suportar ele. Porque eu digo uma coisa, irmão, se não houvesse pote, se não houvesse joio no nosso meio, nós seríamos crentes relaxados, irmão. Você há de ouvir, de convite mínimo, que o pote, ele é um auxiliador de Deus excelente. Porque se não tivesse o pote para ficar te olhando e dizendo: ó irmão, o irmão não está muito crente não veio para a consagração, ó o irmão não está crente não. Ele vem, mas ele não vive nada do que, olha, esconde isso, ele vem para todo culto, mas não vive nada. Porque o interesse dele não é de santificar, é de olhar a vida dos outros, é de curiar a vida dos outros e dizer e apontar para aquele, para esse, para aquele que não está vindo no culto. Ó, a irmã nunca vai ver orar no seu coração. Aí tu é crente e tu começa a pensar que tu está sendo perseguido. Não, meu Deus, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu dar uma instrução para você. Isso é Deus usando esse pote para dizer assim: meu filho, já chega mais perto, vem orar, continua orando, continua buscando, porque esse pote ele está te apontando, mas não é para te matar não, é para tu ficar cada vez mais crente. Ele cada vez mais pode, mas tu cada vez mais crente, para que no dia do Senhor você não seja achado em falta na presença de Deus. Então não tenha medo do bode não, não fique com cisma do bode não. Trata bem esse bode aí, olha por esse bode, olha por ele, porque Deus usa bode também, pô. Não, o diabo que usa não, vai começar a ter o diabo, não, Deus usa o bode também, e usa o bode para te apertar, para tu virar mais crente ainda. Oh glória, Deus está entendendo isso, entendeu? Aleluia. Então onde está esse homem que Deus procura? Davi estava onde? Davi estava no passo. Davi estava onde? No passo. Oh glória a Deus, isso aqui. Aleluia, Davi estava trabalhando. Oh bendito, você vai doer, escuta, vai doer um pouquinho. O homem que Deus procura, irmão, não está na praia não. Oh aleluia, vai doer. O homem que Deus está procurando, ele não está nos banquetes por aí, passeando no shopping, tirando foto, tirando selfie, não. O homem que Deus procura não está enchendo a pança na casa dos irmãos, dizendo que é crente, visitando os irmãos, mas só para encher a barriga, porque ele é um vagabundo, não tem nada com Deus não. O homem que Deus está procurando, aleluia, ele está trabalhando, está orando, está intercedendo, está na cileira, guerreando a terra de Deus. O homem que Deus está procurando, irmão, não é um qualquer não, não é um pra nada não é um sem fazer não é um desocupado não. O homem que Deus está procurando, ele trabalha. Davi estava no pasto, Gideão estava malhando o trigo no placar. Aleluia. Não foi assim que o anjo de Deus chegou perto dele e disse: vai dessa tua força, mano. Ele disse: como? Dessa força? Não, eu estou aqui sendo perseguido de todos os lados. Parece que eu estou vendo o anjo dizendo para ele assim: bem-vindo ao céu, bem-vindo à turma do céu. A turma do céu aqui embaixo é assim mesmo, ela é perseguida, mas louvado seja Deus, que os olhos de Deus estão sobre você, os olhos dele nunca dormem. Por isso eu estou aqui para dizer: vai, continua nessa tua força, maravilhoso. Louvado seja Deus. Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro quando Deus veio até ele. Ele estava trabalhando, irmão. Oh glória a Deus, escuta.
Vai doer, se tu não está sentindo é porque tu está no ambiente morto. Vou falar para você, mas se tu está sentindo ainda, é porque o Espírito Santo de Deus está te chamando para um relacionamento vivo. Irmão, eu não tenho curva comigo não, tá? Eu não faço curva para falar a verdade, não me importa se você gosta ou não, tá bom? Então escuta de Deus, oh aleluia. Abraão estava derrubando os altares de terra, seu pai, porque ele estava indignado com aquela idolatria. Ou seja, ele estava trabalhando, estava, oh aleluia, desconstruindo aquilo que o diabo estava construindo dentro de sua família. Bendito seja Deus. Irmãos, os discípulos, quando Jesus chega no capítulo 4, 18 de Mateus, diz a Bíblia, que então ele começa a andar pela praia, e ele diz aos discípulos o quê? Deitado numa rede, balançando. Era assim que eles estavam, com peixe assando. Era assim que eles estavam. Não, irmão, eles estavam lavando azeite, porque tinham trabalhado a noite toda, servo de Deus. Ei, o homem que Deus procura não está, irmão, tantas vezes, onde muitos que dizem que são homem de Deus estão não. Homens que dizem que são de Deus e querem estar sentados no conforto, no ventilador, aguinha gelada, ar-condicionado, carro importado, não, querido. Querendo ser honrado e não honra ninguém, não. O homem que Deus está procurando é estar na seara, é estar trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem mais, irmão. Agora deixa eu perguntar. E você? Está onde? E eu? E nós? Onde nós estamos? E a igreja brasileira do século XXI, onde ela está? Irmão, nós temos gente com uma alegria tão grande que parece que o mundo vai se acabar. Quando fala que tem um congresso no final, tem bolo, tem refrigerante, tem carne assada, tem que não falta ninguém. Quando diz que é culto de ação de graça, ele sabe que tem comida, tem um amigo lá da casa que fica parecendo a casa de Cavalo de Pedro. Eu preciso, se alguém quiser entrar por um buraco no telhado, ele não passa. Aleluia. Mas ele diz que tem reunião de oração, que tem ciclo de oração, que tem consagração. Convida, irmão amado, para expulsar o demônio, aleluia. Convida para envenenar o irmão que está enfermo. Ninguém vai, irmão. Que igreja é essa que quer ter compromisso, que diz que tem compromisso com Deus, mas não tem compromisso com nada que é de Deus, com a obra que é de Deus, não quer trabalhar para Ele? Como é que tu diz que é crente? Como é que tu diz que é um escolhido? Como é que tu tem coragem de dizer que está sendo procurado por Deus? Coisa nenhuma, irmão. Aleluia. Veja bem. O Senhor, meu amado irmão, diz para nós, em Mateus 24 e 46, quando ele conta a parábola do bom servo e do mau servo, ele diz assim: bem-aventurado é o varão que, quando o Senhor na sua volta achá-lo fazendo assim. Achá-lo fazendo o quê? Trabalhando. O Senhor não quer voltar, gente esperando a volta de Jesus com as perninhas cruzadas, com a mão no bolso, como se nada estivesse acontecendo. 2.000, isso é estatística para você, tá? E se fosse você anotava isso, pesquisava depois, você achava que eu estou contando lorota para você. Estimativa do mundo hoje, países ainda não convertidos e que não foram alcançados nem por um versículo sequer. 2.000 nações, 2.948 nações ainda precisam ser evangelizadas. Isso representa 1/3 do mundo inteiro. E aí? Jesus vai voltar agora? Não. Então vai estudar melhor a Bíblia. Porque a Bíblia diz que é só quando o Evangelho for pregado no mundo inteiro, aleluia, é que então Jesus Cristo voltará. E quando todas as nações forem anunciadas, então virá o Senhor. Louvado seja Deus. Para de achar que Jesus vai voltar agora. Eu vou te dizer uma coisa: o que está chegando não é Jesus, o que está chegando é chicote no lombo dessa crentaiada natal que não quer saber de nada, que não quer fazer nada, dessa crentaiada preguiçosa, porque a macumba, o lesbianismo, o homicídio, o tráfico, o suicídio está engolindo multidões inteiras. Todo dia milhões de pessoas são ceifadas, enquanto a igreja se reúne para ficar de uma confiada e não quer fazer nada para o reino de Deus. Como é que tu acha que o mundo vai ser evangelizado desse jeito? Irmãos amados, e o pior de tudo, crente que não ensina os filhos. Porque se essa geração aqui está fracassada, imagina os meus filhos. Imagina os filhos dos meus filhos. Imagina os teus netos como estarão. Exatamente igual juízes. E aquela nação que se levantou, aquele povo
povo que se levantou não conhecia mais a Deus, não tinha mais conhecimento nenhum de Deus. Sabe por quê? Estavam cada um fazendo conforme queriam, conforme o seu enganoso coração. Sabe o que é isso, irmãos amados? É falta de Bíblia. Deuteronômio 19:17 diz: olha, ensina o teu filho como? Só de manhã, só de tarde, de vez em quando não. Ensina ele de manhã, ensina ele pelo caminho, assentado na mesa, levantando, tentando, louvado seja Deus, amanhecendo, anoitecendo. É o tempo da igreja ensinar a futura geração, para que essa geração não se perca, porque se essa já está perdida, imagina o que será na próxima, irmão. Imagina o que será. Louvado seja Deus, calma aí, vamos pregar. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Por isso, irmãos, a Bíblia diz para nós o seguinte, irmão: esforçai-vos, vocês que estão trabalhando, esforçai-vos as vossas mãos. 2 Crônicas 15:7. Esforçai-vos as vossas mãos e não vos desfaleceis as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Essa é a qualidade de crente que Deus está procurando. Bendito seja Deus. Mas o próprio salmista Davi, no Salmo 24, ele diz: quem subirá ao monte santo de Deus? Aí doeu. Quem? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que não se vende à vaidade e não fala enganosamente. Louvado seja Deus. Olha o tipo de gente que Deus está procurando. Oh, aleluia. Se eu te perguntar aqui agora, mas não é mesmo, a mim também, será que nós estamos enquadrados nesse currículo aqui? Será que nós passamos pelo primeiro? Será mesmo? Irmão, isso aqui é para tu virar crente. Se tu não sair daqui pensando na tua salvação, se tu não sair daqui pensando, ó, seriamente na tua vida com Deus, eu vou te dizer, não precisa mais nada, a não ser que Jesus venha pessoalmente, aí você conhece isso. Porque está enviando a sua palavra por enquanto para você se consertar. Quando ele vier, acabou. É isso. Então, irmão, olha, perceba só que tipo de gente que Deus procura. Tu está pensando que Deus está à procura de crente que vem uma vez na semana na igreja? Tu está achando que Deus está procurando gente que nunca vem na igreja, vem só para tomar ceia? Tu está pensando que Deus está procurando crente que tem mais tempo para falar da vida dos outros do que buscar a presença dele? E tu está achando que Deus está procurando gente que diz que tem compromisso com Deus, mas que está dando mau testemunho para desviar aqueles povos que estão dentro da igreja por aí? Tu está achando que Deus está procurando essa raça imunda? Não, Deus está procurando gente fiel, que tem compromisso com a sua palavra. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. As qualidades do nome que Deus procura, irmão, pode até não ser percebida pelos olhos humanos, mas se analisada pelos olhos espirituais, logo elas se sobressairão. É verdade. Davi, ele era um homem que quem olhava para ele não dava nada para ele. Mas passou a acontecer uma situação de provação para Davi se levantar e dizer: não, eu resolvo esse negócio. Esse gigante aí, ele não é nada. Eu resolvo rapidinho com ele, deixa ele comigo. Eu sou o escolhido de Deus, fui chamado, porque eu vou, não em nome de Saul, não vou em nome da praga da igreja de Saul, não vou em nome do ministério de Saul, não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos e vou jogar no chão a vitória do povo de Deus. Oh, aleluia. Sabe por que tu não venceu ainda os teus inimigos, crente? Sabe por que tantas vezes os teus inimigos têm te vencido? É porque falta você, aleluia, ir contra esse inimigo no nome do Senhor. Quanta vez tu tem ido no teu nome, quanta vez tu tem ido com as suas estratégias. Deixa eu te dizer uma coisa no nome de Jesus: nessa noite joga fora todas as tuas estratégias, e tu já viu que ela não serve para nada. Fica com o nome de Jesus, fica com o nome de Cristo Jesus, e começa a praga dentro daquela casa. Quando chega lá, pisa no pé dele e diz assim: eu estou aqui em nome do Senhor do Reverendo, e do Reverendo vitória, o casamento será restaurado, a companhia será restaurada, a porta se abrirá, o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Mas não precisa agir em nome do Senhor e parar de agir na carne, porque a carne não resolve nada. Louvado seja o nome do Senhor. O que tem de gente achando, irmão, que usando a carne vai resolver o problema e está só passando vergonha e entristecendo o Espírito Santo de Deus. Para de tu ser superficial na fé, irmão. Em nome de Jesus, usa o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas tem mais, irmão. Mas elas são reconhecidas.
aleluia, por Deus. O próprio Deus disse assim, lá em Atos dos Apóstolos, oh glória a Deus, quando Lucas escreve, diz assim: eu já tenho me provido de um rei segundo o meu coração. O próprio Deus sabia que Davi era segundo o seu coração, mas também ele é reconhecido pelo povo, porque o povo diz para ele, lá quando ele está em Hebron, os sacerdotes e o povo diz assim: era tu, Davi, quando Saul ainda era rei, que entrava e saía com os exércitos de Deus, era tu quem vencia as guerras para Deus, era tu quem liderava os exércitos de Israel. Mas ele é reconhecido, mas ele mesmo reconhece o seu chamado e a capacidade que tem, porque ele mesmo diz assim, quando ele dá relatório para Saul, diz: olha, o teu servo venceu o urso, venceu o leão, então esse circunciso não é nada, porque eu vou em nome do Senhor dos exércitos, vou fazer ele que alimento para as aves do céu, e a vitória será do povo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, não basta apenas o povo reconhecer que você é alguma coisa, que você é crente ou que você é alguma coisa, não basta Deus reconhecer que você é alguma coisa, se você mesmo está pedindo para você mesmo, dizendo assim: ah não, mas eu não posso, ah não, mas eu não consigo ocupar essa posição, eu não sei ocupar esse cargo, eu não tenho competência para ir. Então, coisa, se foi Deus quem te chamou, ocupa logo esse cargo. Se foi Deus quem te chamou, toma posição desse negócio e para de mimimi, porque ele quem capacita. A Bíblia diz que aquele que começou a obra é fiel para terminar. E toma posição, crente, no nome de Jesus Cristo. Para de tu ser medroso, para de tu ser covarde, foi Jesus que te chamou. Então, no nome de Jesus, toma posse. Louvado seja o nome do Senhor. Tu não sabe o que Deus vai fazer através da tua vida quando tu te posicionar nesse negócio. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o homem, irmãos amados, que Deus procura, ele tem algumas qualidades. A primeira, ele é adorador. Ele sabe tocar. Tocar é adoração. Louvado seja Deus. Irmão, tu sabia que a adoração é uma ferramenta de Deus? Oh, aleluia. Eu vou te mostrar alguns textos para você entender. Se você quiser acompanhar na Bíblia, pode acompanhar. Glória a Deus. Josafá, irmãos, ganha guerra em 2 Crônicas, capítulo 20, 21 e 22. Quando ele troca os soldados de guerra pelos músicos, coloca na frente, diz a Bíblia, que ele manda eles ir na frente, e quando eles tocavam, o espírito de confusão tomou a cabeça dos amonitas, e ali homens começaram a se matar, homens começaram a guerrear uns contra os outros. Resultado, eles nem precisaram tocar, porque diz a Bíblia que o Senhor diz para o seguinte: nesta guerra não tereis de pelejar, mas somente com Deus olhos verá a vitória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, crente: para de murmurar e para de adorar mais ao Senhor, para de reclamar do que Deus tem feito na tua vida, porque muitos dizem assim: é pouco que Deus está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa: o que Deus fez na tua vida é suficiente. É pouco para você que tem olhos na terra e está olhando para o clamor e para a riqueza do mundo, a vida da casa de Deus, por aquilo que você já recebeu. Enquanto tu não for grato com o que Deus te deu, tu não vai receber tudo o que Deus faz. O nome de Jesus aprenda isso. Louvado seja Deus. Ele é o irmão Abacuque venceu Cristo, servo de Deus. Ele disse: ainda que o produto do oliveira vinda, ainda que não haja vaga dos currais, ainda, meus irmãos amados, que a terra não deu o seu fruto toda a vida, eu adorarei o Senhor, louvando o nome de Jesus. Eu continuarei adorando e louvando o nome do Senhor. Tu tem capacidade de adorar Deus na Cristo, tu tem capacidade. O Espírito de Deus tem toda coisa aberta para ele. Ele fala: Deus de lado e diz: não, agora eu vou resolver, porque Deus não está com nada. E não é por isso que muitos crentes estão sendo envergonhados, ao invés de serem exaltados, porque querem qualquer coisa do seu jeito. Mas tem mais, irmão: um crente, um homem que Deus procura, ele é uma pessoa resistente. Diz a Bíblia, irmão, que o texto diz que ele sabia tocar, e ele é um homem o quê? Forte. Forte aqui fala de resistência, permanecer. Mesmo que a diversidade seja grande, é permanecer, irmãos amados. Não é dar um sentido dessa guerra. Não arreda, irmão. Não afasta o inimigo sequer. Não afasta, não. Deixa Deus trabalhar nesse negócio. Então somente continua louvando, adorando, buscando o Senhor, e tu vai ver o que Deus vai fazer. Continua firme. Tu não sabe, a guerra é grande. Quantas vezes eu tenho dito, eu vou desistir. Quantas vezes eu tenho dito, não dá mais certo. Quantas vezes eu tenho dito, eu vou abandonar. Mas Deus está dizendo para ti nessa noite, com a resposta de Deus: continua firme, porque eu vou te dar vitória. Sou eu, Senhor, falando contigo. Tiago 4:7, irmão, a Bíblia é o seguinte: resistir, pois o diabo, permanecer na presença do Senhor. Resistir, pois o diabo, sujeitar-vos, pois a Deus, resistir ao diabo,
e ele fugirá de fora. Só basta você permanecer, Jesus vai te dar vitória grande. Oh, glória ao nome do Senhor. Mas tem mais, irmão, olha só. A terceira qualidade do homem que Deus procura, um valente. A Bíblia diz que ele sabia tocar, era forte e era valente. Valentia aqui não era arregaçar as mangas, irmão, e dar na cara do outro irmão, não. Porque tem gente que pede 5 minutos para Deus, e nesses 5 minutos Jesus volta e vai para o inferno. Nesses 5 minutos Jesus volta e tu vai queimar coragem. Não pensa que Deus é menino, não queima não. Não peça 5 minutos para Deus, não. Peça a graça de Deus, como o apóstolo Paulo ensina. A minha graça de Deus é porque você está fazendo a graça, que você está com o coração cheio de ânimo. Quando a graça for maior do que a carne que está em ti, tu suportará qualquer coisa em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Ele era valente porque guerreava as guerras de Deus. Oh, aleluia, guerreava, ele batalhava as batalhas de Deus. Que batalha de Deus é essa? Davi primava, irmãos amados, pela santidade. Davi primava pela família. Ele defendeu o rebanho, família dele. Ele defendeu o exército de Israel, nação de Israel, a igreja de Deus. Ele defendeu, oh, aleluia, o trono. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele foi rei contra os inimigos, isso é o que? Honra ao nome de Deus. Ei, deixa eu te mostrar uma coisa. Tu está seguindo essa lista, honrando a tua família, honrando a igreja e honrando a Deus? Não, se não estiver fazendo isso, toma cuidado. É por isso que tu está perdendo o diabo. É por isso que tantas vezes tu está envergonhado por Satanás. É porque tu quer só ser honrado, mas tu não honra teu filho, tua esposa. Tem gente que não anda do lado da esposa dele, e o nome de Jesus é tão preciosa. Dê a mão para ela, coloca ela do lado de dentro da calçada, porque se alguém for para ser atropelado, tem que ser você. Não faça da tua esposa, não vá mais fácil. Esse é o lugar da porta para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um dia que passear, fica pensando mais no dinheiro que vai ser gasto do que na felicidade da tua família. Não vai, se diverte. Quando tiver que trabalhar, trabalha. Quando tiver que cuidar da família, cuida também. Honra, meu irmão, no nome de Jesus, que Deus vai te honrar também. Gente que não cuida da casa, irmão, que não honra só com o filho, porque ele só quer ser honrado. Ele é quem quer dar no cartaz, ele é quem quer dar na foto, ele é quem quer dar no centro. Não, querido, o centro é Jesus. Tu não é coisa nenhuma, tu é o nome de Jesus, para cuidar da cidade, da sua família. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Está gostando, tá, irmão? É que está acabando já, aleluia. Mas ainda, ele era estrategista, diz que ele era homem de guerra. Homem de guerra que é estrategista, irmão. Homem que tem estratégia para fazer o que vai fazer para Deus. E já gente que não tem sabedoria nenhuma, sai atropelando a obra que é para fazer para glorificar o nome de Deus. Ele sai blasfemando, acabou de fazer uma obra no vigia, está murmurando do trabalho porque foi perseguido, que aconteceu alguma coisa que estava fora dos padrões, que estava fora do que ele estava pensando. E como o nome de Jesus tem estratégia de igreja, o quê? Oração, jejum, leitura, Bíblia, vigilância, louvado seja Deus. Isso é para vencer na mão, isso é para vencer a mão. Ela não foi no braço, não, só foi para ver. Jejum de 3 dias, louvado seja o nome do Senhor. Agora deixa eu te dizer, Jesus para vencer Satanás, ele foi para o deserto. O que ele apresentou para Satanás? Bíblia sagrada, bendito seja o nome do Senhor. Não quer vencer o diabo mesmo. Josafá, irmão, apresentou o que? Louvou para Deus. O que tu está fazendo? Como é que tu quer vencer o diabo? Tu usa estratégia nenhuma, tu usa tudo estratégia. Tu diz que eu vou fazer desse jeito, não vai dar certo. Vai fazer nenhuma. A cara do Jesus está fazendo. Correu a família toda. Para de tu ser hipócrita, meu irmão. E aprende a trabalhar com a estratégia e com a ação de Deus. Eu não tenho irmão para língua, não. Eu falo mesmo. Eu não sei se você não gosta. É a verdade de Deus para a tua vida. Oh, aleluia. Mas ele era firme na pregação desse jovem. Era um homem de palavra, firme, sisudo em palavra. Sabe o que é isso, irmão? Tu já viu crente covarde? Chama ele do negócio, ele diz que vai na hora, ele apaga, ele murcha, ele vive uma marionete, uma mariazinha, ele não, eu não vou colocar nenhum não. Ah, eu não vou pegar a consagraçãozinha não, porque vai murchando o joelho. Ora pela tua família, para que o diabo não se renda teu casamento, tua família, em nome de Jesus. Oh, aleluia, é firme em palavra, a palavra dele é a mesma, mesmo que perca, mesmo que tenha prejuízo, não é isso que diz, não é isso que diz o salmista, lá no Salmo 15, ainda que contando, não nega a sua palavra. Jesus foi para a cruz, irmão, mas não negou. Oh, aleluia. João ficou lá correndo risco de ser morto pelo exército de Roma, mas não
um negócio de Jesus. As mulheres, louvado seja Deus pela vida das mulheres. Firme em palavra, louvado seja Deus. Seja firme, irmão. Ainda que a batalha seja grande, permaneça firme. Se tu deu uma palavra, se tu firmou um compromisso com Deus, irmão, firma esse compromisso com Deus, porque Ele quer te honrar esse compromisso. Agora larga por ser covarde. Quando o cara aperta, agora a situação for difícil, tu approcha a porta, para de orar. Aí ele não vou orar mais, eu estava perseguindo. Você é um covarde. Deus te chamou não para ser covarde, mas para ser valente. Então manda tua guerra, seja firme. Estou terminando. Aleluia. Ele é, irmãos, oh glória a Deus, de gentil presença. O que é isso? Homem de gentil presença, irmão. E formoso. A beleza de Davi não está na sua escultura, na sua caixa torácica, não está nas suas vestes. A beleza de Davi está nas suas atitudes. Louvado seja Deus. Escuta isso aí, vai bem. Oh glória a Deus. Sabe por quê? Porque Davi era admirado pelo próprio rei. Porque foi ele que foi enfrentar o rei na casa do rei, tocar com o rei demoniado. Oh aleluia. Ele saiu da sua de entrar no seu rebanho e foi tocar com o rei desviado para expulsar o demônio do rei através do louvor. Olha só. Louvado seja Deus. Olha só, se o Senhor não era de gentil presença. Ele era admirado por Saul, mas ele era admirado pelo príncipe, o próprio filho de Saul, porque ele venceu os inimigos do povo de Israel, colocou abaixo dos filisteus, deu honra para o povo de Israel, mesmo sendo perseguido pelo próprio Saul. E isso ganhou a atenção do próprio príncipe, que fez aliança com ele. Mas mais ainda, louvado seja Deus, ele era admirado pelo próprio sacerdote, porque os sacerdotes viam a guerra que ele estava ganhando, as vitórias que ele estava vencendo com o povo de Deus. O que eu quero dizer com isso, resumindo, ele usa para você entender. O homem de gentil presença, o homem formoso de aparência, é aquele homem que todo lugar onde ele vai, o obreiro, serva de Deus, que todo lugar onde ele vai, ele só tem fruto que glorifica o nome de Jesus para mostrar. Ele só tem postura que edifica e que inspira a pessoa, de tal maneira que aonde ele vai, ele é admirado por todos e ninguém sabe por quê, que ele não tem beleza, não tem riqueza, não tem carro enrolado, não tem nada, mas ele tem uma coisa chamada unção de Deus, ele tem uma coisa chamada presença de Deus. E eu finalizo aqui, e o texto diz que o homem que Deus procura é aquele que Deus é com ele, perdido, Senhor Deus. E pelo nome de Jesus Cristo, deixa eu te dizer uma coisa: se Deus não for com você, você pode ser valente, você pode saber tocar, você pode ter estratégia, você pode ser forte, você pode ser resistente, mas não adianta de nada, servo de Deus. Se Deus não for com você, não adianta de nada. Porque o próprio Jesus Cristo diz, louvado seja Deus, diz o seguinte: olha, sem mim nada podereis fazer. Se eu estiver em vós e vós estiver em mim, pedirei tudo o que quiserem e assim vos será feito. Deixa eu dizer o nome de Jesus, da palavra de Deus. A partir de hoje, irmão, não busca riqueza, não busca glória, não busca fama, busca a presença de Deus. E tu vai ver coisas grandes acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. Fica com a sua palavra em nome de Jesus. E que Deus te abençoe para a glória de Deus Pai.